Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação na Ucrânia para o dia de hoje, 1 de novembro de 2025. Vamos analisar as movimentações que tivemos no mapa e os avanços que tivemos, e eu vou hoje focar-me principalmente na direção de Pokrovsk porque há uma situação que me deixa muito triste. Mas daqui a pouco vamos a isso e vamos primeiro analisar aqui uma reunião que Zelensky teve com os principais comandantes militares da Ucrânia, de alguns setores, inclusivamente da inteligência. E nesta reunião que decorreu ontem, os principais pontos discutidos foram os seguintes. Os comandantes militares ucranianos e o próprio Zelensky referiram que a situação em Pokrovsk está totalmente sob controle ucraniano e que os russos não estão a ter sucesso nenhum. Referiram ainda que Putin realmente queria visitar Pokrovsk, mas ele seria atacado e morto caso o fizesse. Referiram também que a Rússia já perdeu a batalha por Kupiansk. E a inteligência ucraniana, as forças especiais ucranianas referiram que eles conseguiram destruir um sistema Oreshnik no verão do ano de 2023, num complexo chamado Kapustin Yar, já dentro do território da Rússia. Além disso, foi referido que a Rússia está a ficar sem recursos para produzir mísseis, bombas e drones. E todos nós temos de perceber porque é que estas declarações são feitas especificamente agora, nesta altura do ano, apesar de, por exemplo, referirem que Oreshnik foi destruído apenas em 2023, mas isto tudo está relacionado com a situação na frente de batalhas, principalmente nas direções de Pokrovsk e de Kupiansk. E por isso vamos então à direção de Pokrovsk, que eu queria discutir com vocês e que é a situação que me deixa bastante triste, mas foi nesta direção de Pokrovsk que, ainda durante o dia de ontem, à noite, as forças especiais ucranianas realizaram uma operação especial para desbloquear algumas linhas de evacuação e de logística. Mas antes de passarmos a esta operação militar, vou só discutir uma situação que ainda aconteceu durante o dia de ontem, que foram uns ataques russos publicados contra os soldados ucranianos que estavam naquele momento a evacuar este caldeirão, este semicerco na cidade de Pokrovsk, por esta rota aproximada aqui. E os soldados ucranianos foram atacados especificamente ao longo desta área cinzenta, assim mais escura, que está representada no mapa. E temos aqui o vídeo destes ataques efetuados pelos drones da Rússia, onde podemos ver dezenas de ataques aos próprios soldados ucranianos. São aqui bastantes ataques, os ucranianos sofreram baixas bastante pesadas. Como podemos ver aqui, o vídeo tem uma duração de 2 minutos e depois o autor do vídeo efetuou uma lista dos ataques que foram efetuados. E temos aqui uma lista enorme de todos os momentos de vídeo onde a força humana foi atacada por estes drones e é isso que me deixa bastante triste. Mas, antes de eu explicar a situação, vamos então analisar a operação militar das forças especiais ucranianas, que aconteceu durante esta noite. E primeiro nós recebemos este vídeo, onde se vê que 2 helicópteros ucranianos do tipo Black Hawk, pertencentes às forças especiais ucranianas, estavam-se a deslocar em direção à cidade de Pokrovsk. Contudo, pelo menos um helicóptero destes conseguiu pousar já atrás das linhas russas, segundo referem alguns analistas, alguns especialistas. Contudo, segundo esta configuração do mapa, o helicóptero pousou ainda no território sob controle das forças ucranianas e nós podemos ver aqui o vídeo que mostra o momento do pouso do helicóptero dos ucranianos e o desembarque das forças especiais ucranianas, e aqui nós podemos contar cerca de 11 soldados. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ainda existe outro soldado ali a sair do helicóptero, portanto foram contados 11 soldados. Portanto vemos que alguns soldados preferiam deslocar-se numa determinada direção e outro grupo de soldados deslocou-se noutra direção. E segundo as geolocalizações de alguns especialistas, nós temos este mapa onde podemos ver que 2 soldados deslocaram-se precisamente em direção a esta parte da cidade, 4 foram geolocalizados precisamente ali e 5 soldados das forças especiais deslocaram-se em direção àquele ponto. E o que aconteceu a seguir é que começou um ataque russo com drones do tipo FPV, que é mostrado precisamente neste vídeo, onde aqui nós podemos ver como estes soldados foram todos atacados. E segundo o autor deste vídeo, todos os soldados foram mortos ou feridos nestes ataques por parte da Rússia.
E agora vamos juntar toda a informação que eu vos referi, inclusivamente a reunião que Zelensky teve com os seus comandantes militares, a evacuação dos soldados ucranianos por esta rota aqui e depois a operação militar especial efetuado pelas forças especiais ucranianas neste ponto específico de Pokrovsk. E aqui o principal ponto disto tudo é que nós estamos numa fase de uma guerra pela propaganda, numa guerra pela mídia. E ao perceber esta situação muito má que se passa com os soldados ucranianos em Pokrovsk que nem evacuar conseguem, porque são logo atacados pelos drones russos, Zelensky tem de alguma forma de arranjar algum motivo para que exista uma vitória ucraniana. E por exemplo ele referiu a destruição do sistema Oreshnik, apesar de não ter dado provas absolutamente nenhumas disso, e apesar de ter dito que isso aconteceu há 2 anos atrás, o que é muito estranho. Depois refere que a situação em Pokrovsk afinal está estável e a situação em Kupiansk também está estável, mas nós, pelo mapa e pelas geolocalizações que nós temos, vemos que a situação não é nada como Zelensky está a referir. E é isso que me deixa bastante triste. Este conflito já há bastante tempo que deixou de ser apenas uma defesa por parte dos ucranianos dos seus territórios, mas virou numa guerra pela propaganda, numa guerra pela mídia. Nós temos de perceber que os soldados que estavam a evacuar nesta rota e que os soldados das forças militares ucranianos têm família, têm pais, têm filhos e eles foram enviados para a morte. E é isso que me deixa bastante triste. Isto já não se trata de um conflito militar, já não se trata de estratégias de guerra, isto é apenas uma luta pela mídia para ter uma notícia boa no fim do dia. E há bastantes pessoas nos comentários que acreditam nisso, que acreditam que a situação em Pokrovsk está boa e que os russos não estão a ter sucesso nenhum, mas os vídeos que temos recebido dizem-nos uma situação completamente diferente. Os ucranianos já deviam ter evacuado a cidade de Pokrovsk há bastante tempo e o custo que eles estão a pagar só para manter esta cidade durante mais alguns dias é enorme. E este custo já não se trata de um custo apenas de recursos, mas sim de força humana, de pessoas que a maior parte delas foram mobilizadas, não por vontade, mas por uma lei. E todos nós temos de perceber isto. E é por isso que eu estou a criticar a decisão dos líderes ucranianos, dos comandantes ucranianos, do general Syrskyi, do próprio Zelensky, que apenas por uma vitória na mídia estão a tentar lançar soldados e soldados para aqui e para a morte sem ter valor estratégico nenhum e sabendo que não vão conseguir conquistar nada com essas tentativas. E para as pessoas que acreditam que de facto a situação está controlada pelas forças ucranianas e que escrevem aqui nos comentários que o que eu digo é mentira e que referem que os ataques e os vídeos que provam a presença de soldados russos em muitos pontos aqui do mapa, inclusivamente vindos por fontes ucranianas, como podemos ver nestes vídeos, como os ucranianos atacaram um grupo de soldados russos, especificamente naquele ponto do mapa, eles referem que isto é tudo mentira e que de facto a situação está controlada. Mas pessoal, isto já não se trata de estratégia militar, isto trata-se apenas de enviar pessoas que têm família para a morte. Isso não se faz e é por isso que eu estou a criticar neste vídeo a decisão dos generais da Ucrânia, de Syrskyi, do comandante-geral das Forças Armadas, que é o Zelensky. E portanto termino este vídeo numa nota triste e para hoje são estas as atualizações que eu vos trago e relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.